Olá, eu sou Clarice Barbosa, psicóloga, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, practitioner neurolinguística, palestrante, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos bater um papo com uma grande amiga, uma grande profissional que eu admiro muito, que é a Cláudia Bossi. Cláudia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, muito obrigada. É um prazer estar aqui falando aí para os seus internautas. Beleza, você é uma professora aí inspiradora, então eu fiz questão de te convidar aí. Agradeço muito o convite, espero poder colaborar aqui com o seu programa. Sem dúvida. Cláudia, conta um pouquinho sobre você, onde você nasceu, até o ensino médio, o que você pensou ser e depois como foi mudando sua carreira. Sim, é até interessante, né, nós falarmos disso nesse momento de tanta mudança, né, que vive aí o mundo, as pessoas, as frentes de trabalho, as profissões, sim, né? E um pouquinho atrás a coisa era diferente, né? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 14 anos, né? E numa época que até podia, né? Trabalhar com 14 anos. Aqui em São Paulo, você é paulistana? Santos, eu nasci em Santos, eu sou santista. Sou santista de nascimento, de time, deixar claro. Bacana. Né? E então eu comecei a trabalhar com 14 anos. Você sabe que eu assisti no outro dia aí o filme da Hebe e a Andréa Beltrão, que interpreta lá a Hebe, né, ela fala, sim, assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos com carteira assinada. Eu virei para amiga e falei assim, nossa, parece eu falando. Né? Que a gente tinha orgulho disso. Sem dúvida, sem dúvida. Então eu comecei a trabalhar em Santos com despachante aduaneiro na área de comércio exterior com 14 anos de idade. Já conhecia o Porto já um pouco? Já. Bacana. Então já fazia toda aquela parte ali de desembaraço aduaneiro. Na realidade eu comecei, veja só, para trabalhar 30 dias para cobrir as férias da minha prima, que era secretária do despachante. Sim. Passado aqueles 30 dias, o despachante me convidou para ficar. Bacana, legal. Né? Porque em 30 você dias... deu conta naqueles 30 dias. Tranquilamente. Né? E assim, foi uma baita de uma escola, um aprendizado muito grande e que naquele momento ajudou, né, a definir o que eu faria dali para frente em termos profissionais, até certo ponto. Né? Então eu acabei atuando com comércio exterior diretamente, trabalhando em empresas até os 22 anos. Tudo lá em Santos ainda? Em Santos até os 20. Tá. Né? Eu comecei... Aí você achou melhor mudar para São Paulo? Achei melhor, porque eu comecei a trabalhar lá, estava fazendo ainda o ginásio, tudo, aí fiz o ensino médio, fiz técnico, eu sou técnica em eletrônica. Bacana, né? Legal. Nesse momento aí eu falei assim, acho que eu vou fazer engenharia, né? Como eu fiz o técnico em eletrônica, eu falei, não é isso. Eu falei, vou fazer jornalismo, né? Eu cheguei para minha mãe e falei, vou fazer jornalismo, né? Vou lá para a USP e tal. A minha mãe olhou para mim e falou assim, e quem é que vai bancar isso aí? Eu falei, não, faculdade de graça. Mas quem vai bancar o resto? Eu falei, verdade, né? Então tá, esquece. Né? Até porque eu havia na época feito aqueles estudos, né, de profissão, o que você vai ser, aquela avaliação, né, profissional. Sim. E em primeiro lugar aparecia realmente jornalismo, né? Interessante, tá? Aí eu falei, bom, não vai dar para fazer jornalismo. Estou na área de comércio exterior, gosto muito daquilo que eu faço. Aí eu fiz a minha graduação em administração com habilitação em comércio exterior. Bacana. Comecei lá em Santos, fiz o primeiro ano lá em Santos e eu vi que lá eu não tinha muito mais para onde crescer. Né? Tinha passado já pelo despachante de aduaneiro, por uma comercial exportadora, tudo. E vi que financeiramente, em termos de carreira ali, eu não teria muito para onde ir. E aí eu resolvi tentar aqui em São Paulo. Mandei um currículo, no primeiro chamado eu falei, eu vou. Bacana. Então com 20 anos eu mudei para São Paulo. Então bacana você ter contado isso, que muitas vezes a pessoa, não, eu não quero sair daqui. Eu quero ficar na zona de conforto, mas você teria ficado igualzinho, né? Não teria crescido provavelmente. Isso, exatamente, né? Vir para São Paulo me deu outras motivações, outras perspectivas, né? Então
acabou ampliando, né, esse meu leque profissional, inclusive. Eu, estando aqui em São Paulo, ainda fiz 3 anos de faculdade lá em Santos, então eu subia e descia todos os dias. Nossa, entendi. Morava em Campo Limpo, né, ali em Santo Amaro. Nossa, longe, Trabalhava na SKF do Brasil, Rolamentos, atrás do aeroporto de Cumbica. Eu lembro. Né? Era 63 quilômetros da minha casa até lá. E eu ia de moto. Naquela época ainda não tinha como ter carro, né? De lá eu ia para Santos fazer a faculdade e voltava. Né? Então eu sempre falo para os meus alunos: vocês acham que vocês sofrem? Esse tipo de sofrimento não vai matar ninguém. Eu dormi 1h30 por noite. Certo. Né? Então, o negócio é ralar. Se você quer alguma coisa, se você quer um diferencial, você tem que ralar. Exatamente. Né? E eu fiz os 4 anos lá, tudo. E me formei. 1 ano depois, eu tinha um colega na SKF mesmo, que era professor. Eu falei, pô, eu gostaria de dar aula, né? Se você souber alguma coisa, você me avisa? Ele, não, te aviso. Tal. E um dia, a gente lá na SKF, eu na minha baia e ele na dele. Tocou o telefone dele e ele estava atendendo. E eu estava até que longe dele, eu só fiz assim, ó. Ele, olha, mas eu tenho uma amiga que tem disponibilidade, pode me mandar ela? Eu nem sabia qual era o assunto, mas eu sabia que era aula, né? Certo. Só isso que eu ouvi. Não, então eu vou mandar, tá bom. E aí ele me deu o endereço da Universidade de São Francisco do Paris, onde eu tive a honra de conhecer Hilda Maria Cordeiro. Ah, que bacana, sem dúvida. Nossa, Hilda, grande querida Hilda. Né? E eu fui lá para ser entrevistada para dar 1 noite de aula. Eu saí de lá com 3 noites de aula. Bacana. E aí eu comecei a dar aula com a Hilda, tudo ali na universidade. E comecei a fazer meu curso de lato sensu de especialização em economia internacional. Na São Judas. Ok. Então trabalhava de dia na SKF do Brasil, fazendo aquela viagem toda. À noite dava aula na São Francisco. E no sábado fazia a pós-graduação o dia inteiro. E logo de cara eu tive aula com o professor Sérgio. E ele deu um trabalho lá de equipe e tal. E para mim coube falar sobre o Porto de Santos. Olha que chato. Né? Que legal. Muito chato. E só eu era da área de comércio exterior naquele grupo. Eu fiz o trabalho todo sozinho. Tinha uma aula para apresentar, um sábado de manhã para apresentar. Comecei a fazer a apresentação, tudo e tal. Deu as 4 horas de aula. Cheguei pro professor e falei assim: professor, sinto muito, mas eu não consegui concluir o trabalho. Ele era um cara muito sério, muito seco. Ele falou: não tem problema, a senhora continua semana que vem. Eu falei: nossa, nunca vi um professor fazer isso, né? Mas tudo bem, isso aqui é pós-graduação. Chegou na aula seguinte, novamente, 4 horas falando, apresentando vídeo, transparências e tal. Chegou no final, eu falei: professor, sinto muito, mas eu não consegui acabar. Mais uma vez ele olhou para mim e falou: não tem problema, a senhora continua na semana que vem. Eu falei: esse cara tá ganhando nas minhas custas, né? Porque eu tô dando aula. Eu falei: mas tudo bem. Chegou no outro sábado, acabei. Eu falei: professor, muito obrigada pela oportunidade que o senhor me deu, né? De ter apresentado o trabalho na íntegra. Eu sei que extrapolei tudo. Ele pôs a mão no bolso, tirou um cartão e falou assim: você vai procurar esse professor no Mackenzie. Ele é o coordenador do curso e ele tem aulas para você lá. Você vê que bacana. Quer dizer, só nas aulas que eu dei ali ele viu o meu potencial, tudo. Sim. E aí eu também fui lecionar no Mackenzie. Aí nessa altura eu estava com 23 para 24 anos. Certo. E aí eu tô falando assim: quando é que você vem trabalhar de vez com a gente? Vem trabalhar de vez com a gente, tudo. Aí chegou uma época que eu pensei bem, eu falei assim: olha, realmente, eu fico na empresa, eu tô ensinando lá aquele pessoal, o chefe e tal. Acho que vou ter muito mais serventia no mundo acadêmico, né? Porque eu gostei muito também de lidar com alunos, de ter outras atividades ali dentro da universidade. Aí eu pedi as contas da empresa e fui para São Francisco. Eu falei para a Hilda: pronto, olha, agora eu vou me dedicar ao mundo acadêmico. Ela falou: eu falei: tá bom, pega 40 horas por semana para você.
você vai coordenar TCC, vai coordenar mais um outro departamento, vai dar aula toda noite. Eu falei, nossa, né? Fiquei Bacana. encantada, porque era um Sim. reconhecimento, né? Do trabalho que eu vinha fazendo ali com os alunos. Deixa eu tudo. deixar uma informação pessoal. Quem trabalha numa empresa, muitas vezes é muito mais flexível dentro da empresa do que quando você está em sala de aula. Quando é sala de aula, você tem o horário certinho para entrar, você tem aqueles minutos de intervalo para você cumprir e ir no toalete, essas coisas, e ir embora. Tá? Fora isso tem correção de trabalhos, mas fora do expediente. Agora numa empresa não, você levanta a hora que você quiser para ir no banheiro, para tomar, para telefonar para alguém e tal. O professor se priva de um monte de coisa. É bem engessado. Bem engessado, verdade. É bem engessado. E aí então eu fiquei trabalhando lá, né, com a Hilda, no São Francisco de Paris e no Mackenzie. E aí eu conheci também ali no São Francisco o professor Luiz Carlos Pereira de Souza, que você também conhece. Perfeito. Né? E aí ele me convidou para ir para Unip, onde o Rafael Olivieri também era diretor na época. Né? E aí eu permaneci ali por 7 anos também na Unip, me desliguei das outras para poder ter dedicação total. Na Vergueira ou não? Fiquei, passei pela Vergueira, pelo Paraíso, pelo Rua da Paz, Alphaville, viajávamos ali, dava aula de manhã, de tarde, de noite, coordenava o curso de comércio exterior, né? Sim. A questão dos eventos. Então você vê que você fez a opção certa daquilo que você gostava. Talvez você tenha sido mais feliz assim do que se tivesse feito jornalismo. Sim. E eu vou chegar nessa parte, né? Porque de certa forma eu acabei também entrando nesse métier, né? Porque eu continuei lecionando tudo, fiz o meu mestrado, né, em educação no Mackenzie. Depois fiz o doutorado na FCU em Orlando, né, na Florida Christian University, onde eu também fiz o meu pós-doutorado. Continuei lecionando em várias outras universidades, né, na parte de graduação, bacharelado e tecnológico também. E depois de algum tempo eu comecei a me dedicar também à pós-graduação. Né? Perfeito. E hoje, especificamente, eu estou mais dedicada, mais focada com pós-graduação. Mas, voltando um pouquinho, né, eu recebi um convite em 2010, mais ou menos, do Maurício, da TV ABCD. Perfeito, tá. Você apresentou o programa. Isso, para ter um programa sobre comércio exterior e logística, que é o Log Comex, né, que inclusive tem aí no meu canal do YouTube, tem como achar facilmente, são mais de 200 entrevistas que eu fiz lá no programa, então tem esse aspecto, né, de poder estar desenvolvendo essa parte de repórter, de jornalista, tudo, né? Tive a oportunidade de publicar esse livro aqui, né, que foi o Sr. Kendi aqui, a editora do Sr. Kendi aqui, né? Que me ajudou a fazer a publicação aqui do meu trabalho de doutorado, né? E eu faço também vários programas de entrevista em feiras, de eventos, tudo, e isso me valeu o reconhecimento pelo sindicato, pelo Conselho de Jornalistas. Oh, que bacana! Parabéns. Exatamente. Muito legal. Então eu sou sindicalizada, eu faço parte da FENAGE, né, bacana. em função dos trabalhos realizados, né, da produção que foi feita, tal. Então, olha só, né? Do coração nunca saiu jornalismo, Não, então, é verdade. Exatamente. Que legal. Então é assim, tem aquela parte, né, de você gostar de falar, de você gostar de ter contato com as coisas, de ter um conhecimento mais geral, porque obrigatoriamente você como professor, eu como jornalista, entrevistador e tal, você tem que ter uma visão do todo, né, uma visão global e holística das coisas que estão se passando. Mas não muito feliz com toda essa trajetória, né, chegou num momento que eu falei assim, eu preciso fazer mais alguma coisa, né? Eu, mais ou menos inverti o padrão, né? O pessoal vai chegando a uma certa idade e vai tirando o pé, né? Parece que eu acelerei e resolvi abrir
um outro negócio, um outro empreendimento, né? Embora eu já tivesse a minha consultoria, que é a Boc Consulting, que é uma consultoria de comércio exterior, logística e administração de modo geral, que também ocupa parte do meu dia. Eu quis abrir uma coisa que também me dava muita satisfação, que era relacionado à viagem. Eu gosto muito de viajar, já viajei um pouquinho por aí, né? América Latina, né? Alguns países, tudo, eu gosto bastante de viajar. E nessa intenção de abrir um negócio, eu resolvi abrir uma agência de turismo, né? Então eu estou com uma agência de turismo, que é a Boc Tour Personal Você teve Travel. que estudar muita coisa sobre turismo também? Então, o que aconteceu? Eu tinha a minha experiência de turista. Perfeito. Né? A minha experiência de turista, como é que faz as coisas, como é que chega no lugar, né? A questão de reservas, seja de hotel, de passagem de carro. Então eu tinha uma experiência pessoal. E numa das minhas viagens eu acabei tendo alguns problemas, porque eu peguei uma nevasca em Nova York de menos 14 graus. E lá, com quem eu tinha fechado o seguro aqui no Brasil, me deu todo o suporte, né? Que é a Michele, que inclusive é minha sócia. Ah, bacana. Né? E ela chegou a ser minha sócia exatamente em função do suporte que ela me deu lá. Então eu estava lá, eu fiquei doente, o aeroporto fechou, teve cancelamento de voo, e ela fez toda essa parte, né, para reorganizar a minha viagem. Ou seja, ela fez certinha a parte da jornada do cliente, né? Exatamente, me acompanhou, tudo. Aí quando eu voltei, fui agradecer e tal, pô, obrigado pelo suporte e tal. Falou, não, imagina que isso, porque eu já tinha comprado o seguro com ela. Certo. Comprei a passagem com outro, eu fiz o hotel, tudo. Bom, aí ela falou assim, eu estou saindo da empresa. Por que você está saindo da empresa? Não, cansei, estou lá 8 anos, estou estagnada, né? Quero partir para outras coisas. Aí veio, né, a sacada. Eu falei, ok, sabe o quê? Vamos conciliar as coisas. Você tem uma expertise de 15 anos. Sim. Eu tenho uma certa experiência também. Quer ser minha sócia? Puxa, que bacana. Eu quero. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos abrir aí a Boc Tour Personal Travel. Você falou do estudo. Você estudou tal? Não, você tem uma que cobre essa parte, que é duro quando você não sabe nada daquilo e aí... Então, mas só para você ter uma ideia, eu também não vou estar cega nas coisas, né? Eu estou fazendo um curso tecnólogo de turismo. Nossa, que bacana. EAD, eu estou fazendo. Entendi. Né? Falei, não, eu tenho lá um estagiário, falei, nós vamos fazer esse curso, porque uma coisa é uma pessoa saber. A sócia sabe, porque ela também já fez, atua na área, tudo. Nós dois aqui, nós vamos ter que fazer. Então, estamos fazendo o curso tecnológico, já estamos no 2º ano agora, né? Esse ano já acaba, para ter mais essa parte teórica também, que é importante, né? Não basta ter só a vivência, ou só conhecer sistemas, que tudo que você faz, que você vende é baseado em sistema, mas isso não é a única fonte de conhecimento que você tem que ter. Exato. Né? E aí que eu venho sempre procurando fazer coisas diferentes, né? Eu, por exemplo, tenho um projeto já muito antigo, ele tem já uns 30 anos, que são as visitas técnicas ao Porto de Santos. Na realidade, eu faço visitas técnicas há 30 anos para vários locais no Brasil e fora do Brasil. Que bacana. Onde eu levo alunos, empresários, para fazer essas visitas técnicas, seminários, participação em congressos, né? E um dos carros-chefes que nós temos é exatamente a visita ao Porto de Santos, que nós temos um diferencial entre outras empresas que fazem. É uma oportunidade, né, para as pessoas, né? Exatamente, né? Então está monitorada mesmo. Exatamente, é uma aula, né? Eu costumo dizer o seguinte, a nossa visita técnica não é simplesmente levar você para Santos e jogar você dentro de um barco e ficar escutando música, né? Não é isso não, você vai ter uma aula, são 10 horas, que você recebe inclusive o certificado, né, de 10 horas de participação, que você pode utilizar na universidade para bater as horas de atividades e tudo. E é assim, rapidamente
Chegou, vamos para o Porto, participamos de uma palestra dentro de uma empresa, conhecemos a parte teórica e prática daquela empresa. Depois, sim, fazemos um tour de escuna pela faixa portuária, onde se tem uma aula de 1h30 falando sobre Porto. 1h30 falando sobre Porto. Margem direita, margem esquerda, o tipo de navio, equipamentos. Depois vamos até o Museu do Café, aonde também tem uma aula, não é simplesmente deixar o aluno lá passeando, olhando. É muito legal. É uma aula, então tudo com pessoas, com guias super habilitados e experientes. Né? É claro, tem um momento de lazer também, vai tomar o café depois, tem a hora do almoço e tal. Mas é um aprendizado que, por vezes, num semestre você não consegue ter isso dentro de uma sala de aula. Né? Além de levá-los também para seminários em Argentina, Chile, onde que eu já os levei, né? Colômbia, Peru, Uruguai, nos Estados Unidos, em Orlando, em Miami, em Stetson, já estivemos na Austrália, já fomos para a Europa, então aí tem um leque muito grande, aqui no Brasil mesmo, conhecer outros portos, aeroportos e empresas. Essa também é a menina dos meus olhos, essas visitas técnicas também, né? Que é uma coisa que eu acabei já tendo experiência e levando para a agência também, essa parte de você poder locar o ônibus ou o avião, essas coisas todas. E estamos aí com 54 anos e meio, né? Partindo aí para os 55 anos. Mas a pilha Duracell continua. Continua, graças a Deus. E dormiu, recarrega. Dormiu, recarrega. Dormir 2, 3 horas no máximo e já tá nova. Tá ótimo, beleza. Tá nova. Cláudia, é uma experiência muito bacana. Queria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos internautas, né? E os seus contatos também. Claro, com certeza. Eu sei que eu falo bastante, né? Não dá aqui para compartilhar muito da minha experiência, mas eu espero que valha de alguma coisa, né? Para estudantes, para profissionais, né? Que a gente tem que agir mais, reclamar menos, né? Procurar as oportunidades. A vida não está fácil para ninguém, mas não adianta ficar chorando, né? Quer chorar, descasca uma cebola, né? Agora quer crescer na vida, acorda cedo, dorme tarde, estuda, leia, trabalhe. E, como eu disse, eu tenho a minha consultoria, né? Quem quiser entrar em contato também conosco, seja pela consultoria, seja pela agência de viagens, o telefone é 11 9 71 10 7565. O e-mail é claudiabock, B-O-C-K, @ bocktour, T-O-U-R, bocktour.com.br. O nosso site, redes sociais, seja Instagram, seja Facebook, procurar sempre como Bocktour ou Cláudia Bock, que vocês vão encontrar todas as informações aí pertinentes à minha formação, à minha vida, né? E a prestação de serviços que nós temos aí na nossa agência de turismo, que, como eu costumo dizer, né, a Bocktour Personal Travel. Nós vamos personalizar a sua viagem, né? Fugindo aí do lugar comum, fugindo das arapucas que nós temos aí na internet também, infelizmente, né? Gente que não é muito, né? Muito legal aí, que às vezes promete aquilo que não cumpre. Nós não, nós acompanhamos a sua viagem do início ao fim, tá certo? Então, qualquer coisa, estamos à disposição de vocês aí. Desejo muito boa sorte no caminho de todos. Perfeito. Adriana, muito obrigado. Eu que agradeço, Kendi, muito obrigada. Obrigada a todos e sucesso. Perfeito. Terminamos nossos agradecimentos a essa super profissional Cláudia Bock. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.